Vou falar e você não argumenta sobre isso. Não quero, tá bom? Ok. Você trouxe um comédia, você não trouxe um bandido, você trouxe um comédia pro seu programa. O público que segue o Frank não sabe, mano, quem é o Frank. Eu vou dar tanto tiro na cara desse filho da puta, depois que eu der um monte de tiro na cara dele, eu vou chutar pra caralho ele e vou dar 300 mil facadas. Eu vou acabar com a vida desse cara, pode estar no meio da rua. E aí, esses que me criticam, o Sargento Castro é um desses, que eu dou moral pra vagabundo, que eu trouxe um noiado, que porra, onde sentou um noiado. Aí vai mudar toda essa história e vão falar assim, tá vendo aí? Quem criticou o Demolidor tava certo e tal e tal. Paulo Rogério da Costa Coutinho, ou simplesmente Demolidor, como ficou conhecido nas redes sociais, era um homem de visual irreconhecível para os padrões tradicionais da Polícia Militar de São Paulo. Suas tatuagens cobriam grande parte do rosto e do corpo, dando-lhe um ar de rebeldia e desafiador. Uma figura imponente e polêmica, Coutinho dividia opiniões não apenas entre seus colegas de farda, mas também entre aqueles que acompanhavam sua trajetória nas redes sociais. Em uma era de constantes questionamentos sobre os limites da individualidade e da liberdade de expressão dentro das instituições, ele se tornou um símbolo de resistência contra as normas estabelecidas. Em 2022, durante o Carnaval, Coutinho foi escalado para trabalhar no policiamento do Sambódromo do Anhembi, um dos maiores eventos de São Paulo. Era uma missão de rotina destinada a manter a segurança de foliões e artistas. No entanto, o que deveria ser uma noite de trabalho acabou se tornando o ponto de partida para a queda de sua carreira. Ao invés de cumprir com seu dever de patrulhamento, Coutinho se afastou de seu posto sob o pretexto de ir ao banheiro, mas nunca mais retornou. Em vez disso, ele foi encontrado em um camarote do evento, onde estava cercado por diversas figuras públicas e artistas. A PM alegou que ele ficou no camarote por cerca de 1h40, sem qualquer justificativa para sua ausência. Durante esse tempo, não só se ausentou das suas responsabilidades, mas também registrou imagens de outros frequentadores do evento, o que foi interpretado como uma infração grave dentro da corporação. As imagens registradas pelo próprio Coutinho e sua presença no local se tornaram as evidências cruciais que ajudaram na decisão final: sua demissão. O caso foi classificado como uma transgressão disciplinar, resultando na expulsão oficial do policial, que foi publicada no Diário Oficial do Estado em 14 de maio de 2025. Mas a história de Coutinho não parou por aí. Pouco tempo depois, o ex-policial se viu novamente no centro de uma polêmica. Ele foi investigado por um suposto furto de uma orquídea do Jardim do 9º Batalhão da Polícia Militar, localizado no bairro Tucuruvi. As câmeras de segurança do local registraram o momento em que ele retirou a planta do jardim e a escondeu em áreas internas do batalhão. A imagem, que mostrava Coutinho com a orquídea em mãos, se espalhou pelas redes sociais, causando ainda mais indignação. Ele tentou justificar o ocorrido, alegando que tinha a intenção de transplantar a flor para outro local dentro da unidade, mas a explicação não convenceu as autoridades. O incidente aumentou ainda mais a tensão entre Coutinho e seus superiores, que já o viam com desconfiança devido à sua aparência e comportamento. Desde 2018, Paulo Coutinho enfrentava dificuldades dentro da corporação devido ao seu visual incomum. Sua paixão por tatuagens o fez modificar seu corpo de maneira irreversível, incluindo seu rosto, o que foi alvo de várias críticas internas. Muitos colegas e superiores da PM não viam com bons olhos essas modificações, que achavam incompatíveis com a imagem tradicional que a polícia tentava passar à sociedade. Em uma reunião com um coronel da corporação, ele foi confrontado diretamente sobre o assunto. Durante a conversa, o coronel afirmou que ele seria caçado até o último dia de sua carreira. Uma frase que ficaria gravada em sua memória como uma das marcas de seu tempo dentro da polícia. Coutinho, então,
Sentia-se perseguido não apenas por suas ações, mas principalmente pela sua aparência. Ele acreditava que estava sendo julgado mais pelo seu estilo de vida e suas tatuagens do que por sua competência como policial. O estigma de ser um fora da curva na PM o perseguiu durante toda a sua carreira, até culminar na demissão que viria a marcar o fim de sua trajetória dentro da corporação. Após o evento do Carnaval e a investigação do furto, não houve mais como reverter sua situação. A decisão de expulsá-lo da PM foi um golpe duro para Coutinho, que sempre se considerou um homem leal à corporação, apesar das críticas que recebia. Em suas redes sociais, ele se manifestou com frustração e indignação. Não roubei, não matei e me considero um lixo, afirmou, questionando a moralidade da decisão. Coutinho não via como sua expulsão poderia ser justificada, especialmente em comparação com outros casos em que policiais estavam envolvidos em infrações muito mais graves. Para ele, a tatuagem, sua identidade e sua forma de viver não deveriam ser a razão de sua queda. O caso de Paulo Rogério da Costa Coutinho é emblemático e traz à tona questões fundamentais sobre os limites da autoridade policial, a relação entre aparência e respeito dentro das instituições e as tensões entre a individualidade e a conformidade. Sua história foi marcada por uma batalha constante entre quem ele era e as expectativas da corporação. E enquanto sua demissão representa o fim de sua carreira na PM, sua jornada como demolidor continuou a reverberar nas redes sociais, onde ele passou a ser visto como uma figura de resistência e, ao mesmo tempo, um exemplo das dificuldades enfrentadas por aqueles que não se encaixam nos padrões estabelecidos. Este capítulo de sua vida, carregado de polêmicas, críticas e perseguições, ilustra o preço da individualidade em uma corporação marcada pela rigidez e pelo autoritarismo. A história de Paulo Coutinho vai além de um simples caso de demissão. Ela é um reflexo das tensões que marcam o dia a dia de muitos policiais e de pessoas que, como ele, desafiam os padrões impostos pela sociedade e pelas instituições. Uma luta pela identidade, pela aceitação e, acima de tudo, pela liberdade de ser quem realmente são. Após sua demissão da Polícia Militar de São Paulo, Paulo Rogério da Costa Coutinho, conhecido como Demolidor, ganhou notoriedade nas redes sociais, mas também se viu envolvido em uma onda de polêmicas. Sua imagem, marcada por tatuagens visíveis no rosto e um estilo de vida que desafiava os padrões da corporação, passou a ser uma mistura de símbolo de resistência e alvo de críticas. Embora sua carreira na PM tivesse chegado ao fim, a história de Coutinho estava longe de terminar e as redes sociais tornaram-se seu palco principal, onde suas declarações e atitudes começaram a gerar ainda mais controvérsia. Foi nesse cenário que ele se envolveu em um confronto público com Frank, um ex-integrante do PCC, primeiro comando da capital, que também havia feito da internet sua nova plataforma de expressão. O embate começou com uma live de Frank, onde ele fez comentários pesados sobre o filho de Coutinho. Durante a transmissão, Frank insinuou que o jovem estava envolvido com o crime e que, assim como o pai, poderia seguir um caminho de ilegalidade. Essas palavras não passaram despercebidas. Coutinho, que já havia enfrentado ataques relacionados à sua própria figura e à sua família, não hesitou em responder. Ele usou suas redes sociais para rebater as acusações de Frank, defendendo a honra de seu filho e desafiando o ex-membro do PCC a provar o que havia dito. Falar sobre a minha família é ultrapassar todos os limites, escreveu Coutinho em uma postagem que rapidamente viralizou. Esse confronto logo tomou
proporções ainda maiores, dividindo opiniões nas redes sociais. De um lado, estavam os seguidores de Frank, que viam sua atitude como uma forma de expor a realidade do crime, e de outro, os apoiadores de Coutinho, que o viam como vítima de um ataque injustificado. A disputa entre ambos tornou-se mais do que uma simples troca de acusações. Representava a tensão entre duas figuras públicas de mundos opostos. Para Coutinho, era uma luta pela proteção de sua família e pela manutenção da sua imagem de ex-policia, enquanto para Frank, era uma forma de afirmar seu novo posicionamento como alguém que tentava se distanciar do passado criminoso. O episódio não foi apenas um confronto entre dois homens com passados intensamente diferentes. Ele revelou as profundas divisões sociais e as questões não resolvidas que ainda pairam sobre os ex-criminosos que tentam se reintegrar à sociedade. Frank, que havia passado anos no interior do PCC e sido um dos seus membros de maior destaque, agora tentava construir uma nova identidade como influenciador digital. Compartilhando sua história de redenção, ele buscava uma forma de escapar das sombras de seu passado, uma tentativa de reescrever sua história, mas com um obstáculo significativo: o estigma social que o seguia a cada passo. Sua troca de acusações com Coutinho reforçou a dificuldade de se desvincular do passado e o quanto as redes sociais, em vez de ajudar, acabavam por perpetuar essa imagem negativa. Por outro lado, Paulo Coutinho também buscava redefinir sua identidade. Mesmo após sua demissão da PM, ele continuava a se associar à imagem de defensor da lei, um guardião da ordem, embora a corporação o tivesse descartado. Ele se tornou uma figura emblemática de resistência dentro de sua própria visão de mundo. Suas redes sociais passaram a ser o campo de batalha, onde ele expressava suas opiniões e tentava mostrar que ainda acreditava na justiça. A sua resposta pública a Frank reflete esse desejo de preservar sua imagem como alguém que luta pelo bem-estar da sua família e pela verdade, independentemente das críticas e das acusações que pudesse enfrentar. A troca de farpas entre os dois também levantou questões sobre a ética e a responsabilidade nas redes sociais. Afinal, os dois eram figuras públicas que, de maneiras distintas, usavam a internet para se conectar com seus seguidores, mas também expunham suas vidas privadas e os conflitos pessoais para o público. Nesse contexto, o que deveria ser uma conversa privada ou um embate pessoal acabou se tornando um espetáculo público consumido por milhares de pessoas. Essa exposição pública, embora buscada por ambos, também trouxe consequências sérias, como a polarização das opiniões e a perpetuação de narrativas que muitas vezes não condiziam com a realidade. Este episódio entre Demolidor e Frank não foi apenas uma disputa sobre o que foi dito sobre o filho de Coutinho ou sobre o passado de Frank. Ele foi um reflexo das complexas relações entre o passado e o presente, entre as tentativas de redenção e os obstáculos de se livrar de uma identidade criminosa. Ambos, em suas respectivas jornadas, estavam tentando se afastar de um estigma, mas o enfrentamento direto entre eles expôs como é difícil realmente se desvincular de uma identidade construída ao longo de anos, seja como ex-policiais ou ex-criminosos. Essa polêmica também trouxe à tona um debate maior sobre a sociedade e os mecanismos de reintegração social. Frank, que tentava construir uma nova vida, e Coutinho, que mesmo afastado da polícia, ainda se via como um defensor da ordem, ambos se viam presos às suas passadas histórias. As redes sociais, que são frequentemente um palco de afirmação pessoal e de novos começos, nesse caso, tornaram-se um campo de batalha onde o passado de cada um os assombrava de maneira implacável.
A situação entre Demolidor e Frank evidencia um fenômeno maior, que é o impacto das redes sociais na construção e desconstrução de imagens públicas. Ambos estavam em busca de um novo começo, mas a realidade é que as marcas do passado, sejam elas de crime ou de carreira militar, nunca são fáceis de apagar. No final, o que parecia ser uma simples briga de egos tornou-se um reflexo das lutas internas e externas que ambos enfrentavam em suas tentativas de superar a rotulação que a sociedade impôs sobre eles. Através desse confronto, os dois acabaram revelando não só a dificuldade de escapar de uma identidade, mas também o quanto as palavras em um mundo digital podem ser mais afiadas que qualquer faca. Após a polêmica que envolveu o ex-policial Paulo Rogério da Costa Coutinho, o Demolidor, e o ex-integrante do PCC, Frank, uma nova fase do confronto entre os dois ganhou destaque nas redes sociais. O embate, que inicialmente havia começado com uma troca de farpas públicas sobre questões familiares e acusões de envolvimento com o crime, se intensificou de forma alarmante quando começaram a circular ameaças de morte feitas por Demolidor contra Frank. Essa escalada no conflito não apenas aprofundou a rivalidade entre os dois, mas também trouxe à tona questões mais profundas sobre violência, justiça e a responsabilidade das palavras no ambiente digital. O ponto de virada aconteceu quando vídeos e áudios contendo ameaças explícitas de Demolidor foram compartilhados amplamente. Nas gravações, ele falava com raiva e intensidade sobre Frank, dizendo coisas como: "Vou te pegar, Frank, e você vai ver o que é bom para tosse." Essas declarações chocaram seus seguidores e rapidamente se espalharam pela internet, aumentando ainda mais a tensão entre os dois. Para muitos, foi um sinal claro de que o embate, que até então se limitava a palavras, estava prestes a ganhar proporções ainda mais perigosas. Frank, por sua vez, não demorou a reagir. Em uma live transmitida para seus seguidores, ele desafiou Demolidor a cumprir suas ameaças, respondendo com firmeza: "Se você é homem mesmo, vem me pegar. Mas saiba que, se vier, vai se arrepender. Eu não sou como você pensa." Esse enfrentamento verbal entre os dois ex-policiais e ex-criminosos rapidamente se transformou em um verdadeiro espetáculo nas redes sociais. De um lado, os fãs de Demolidor acreditavam que ele estava apenas defendendo sua honra e de sua família, enquanto do outro, os apoiadores de Frank viam sua reação como uma forma de retribuir os ataques e tentar reafirmar sua própria posição. Com o crescente volume de ameaças e provocações, as autoridades começaram a observar o comportamento dos dois mais de perto. Embora não houvesse boletins de ocorrência formais registrados até então, a crescente hostilidade entre os dois fez com que os órgãos de segurança se preocupassem com a possibilidade de uma escalada para um confronto físico real. A situação se complicava ainda mais devido à presença de tantos seguidores nos canais de ambos, o que gerava um clima de tensão, pois muitas pessoas pareciam esperar um desfecho violento para o conflito. Essas ameaças não eram apenas palavras vazias, mas se inseriam em um contexto de questões mais amplas sobre o passado de ambos. Para Demolidor, que ainda se via como um policial e defensor da ordem, qualquer ataque à sua honra e à sua família precisava ser respondido com firmeza, algo que sua imagem de ex-militar e sua personalidade tatuada alimentava. Para Frank, que havia passado anos dentro do PCC e tentava sair dessa vida, a situação era ainda mais complicada. Ele, que buscava se reinventar como influenciador digital, compartilhando sua história de redenção e mudança, agora via seu passado sendo constantemente resgatado, especialmente em um momento em que tentava provar que poderia ser mais do que o homem do crime que todos conheciam.
O confronto entre Demolidor e Frank também levantava questões sobre a ética e a responsabilidade nas redes sociais. Ambos estavam cientes de que suas palavras tinham peso e podiam atingir uma audiência gigantesca, mas a troca de ameaças acabou revelando a fragilidade de um ambiente digital, onde o limite entre a verdade e a provocação é muitas vezes difuso. O que deveria ser uma simples discussão pessoal transformou-se em um assunto público, alimentado por milhares de espectadores que não só acompanhavam, como também apoiavam ou condenavam suas ações. O clima de hostilidade se arrastou por semanas, com cada novo vídeo, áudio ou postagem pública alimentando o ciclo de ameaças e acusações. As redes sociais, que em outros momentos haviam sido uma plataforma para expressar suas visões de mundo, agora se tornaram um campo de batalha. Para ambos, o que começou como uma tentativa de afirmar suas identidades em um mundo cada vez mais conectado, se transformou em uma disputa pública e perigosa, em que suas imagens estavam em jogo. Cada palavra, cada gesto era monitorado por seus seguidores, que viam na briga uma forma de apoiar o que acreditavam ser a verdadeira justiça, seja a de um ex-policial em busca de redenção ou de um ex-criminoso tentando reconstruir sua vida. Esse episódio evidenciou uma realidade dolorosa e muitas vezes ignorada pela sociedade. A dificuldade que muitos ex-policiais e ex-criminosos enfrentam ao tentar reescrever suas histórias. Mesmo após a demissão de Coutinho e os esforços de Frank para se distanciar de seu passado, ambos estavam imersos em um ciclo de violência verbal e de acusações que parecia impossível de romper. A verdadeira luta de ambos, mais do que contra o outro, parecia ser contra as expectativas sociais e as etiquetas que haviam sido impostas a eles, não apenas pelo sistema, mas pela própria opinião pública. Em um contexto de crescente polarização nas redes sociais, a troca de ameaças entre Demolidor e Frank também foi um reflexo do abismo entre passado e presente, entre o desejo de mudança e as dificuldades de se desvincular de um rótulo. Para Demolidor, a ameaça era uma maneira de reafirmar sua identidade de ex-policial e homem de família. Para Frank, ela representava mais uma prova de que o mundo não o deixava escapar de sua antiga vida, mesmo quando ele tentava se reinventar. O confronto público, alimentado pela raiva e pela provocação, não trouxe respostas claras sobre o futuro de ambos. Porém, levantou questões sérias sobre a ética, a violência verbal e a responsabilidade de quem tem uma audiência e usa das palavras para manipular e influenciar os outros. Enquanto o público observava, os dois continuavam a se enfrentar, e a batalha entre eles parecia longe de acabar. Naquele momento, mais do que uma troca de ameaças, o que estava em jogo era a luta por identidade, justiça e redenção, em um mundo que constantemente tentava rotulá-los, independentemente de suas tentativas de mudança. Ao longo dos 3 capítulos anteriores, acompanhamos a história de Paulo Rogério da Costa Coutinho, conhecido como Demolidor, e seu confronto com Frank, um ex-integrante do PCC. Esses episódios não apenas trouxeram à tona a complexidade das vidas de ambos, mas também expuseram as tensões mais amplas que envolvem a busca por identidade, redenção e os limites da responsabilidade na sociedade contemporânea. A partir de suas jornadas, somos desafiados a refletir sobre questões sociais, familiares e éticas que vão além de suas histórias individuais, tocando aspectos mais profundos da convivência e da reintegração social. No primeiro capítulo, vimos a trajetória de Demolidor, um homem que se destacou na Polícia Militar de São Paulo até sua demissão devido a um incidente durante o Carnaval,
onde ele foi encontrado em um camarote, ausente de seu posto de trabalho. A reação à sua demissão desencadeou um debate sobre a rigidez das instituições e a busca por identidade em ambientes estruturados e controlados. O caso levantou questões sobre os limites da autoridade e a possibilidade de uma pessoa ser moldada por uma corporação, ou se ela tem o direito de se expressar de maneira mais livre e individualista, algo que, no caso de Demolidor, ficou evidente em sua aparência e estilo de vida. O segundo capítulo mergulhou mais fundo nas tensões entre Demolidor e Frank, um ex-criminoso que havia feito da internet sua nova plataforma de expressão. A troca de acusações sobre o filho de Coutinho tornou-se o ponto central do confronto, mostrando a fragilidade das relações humanas em um mundo altamente conectado. Ambos, Demolidor e Frank, estavam tentando se afirmar, mas suas histórias passadas, uma ligada à polícia e a outra ao crime, os colocavam em um jogo onde as redes sociais eram usadas como palco para afirmar, mas também destruir suas imagens públicas. A busca de Frank por uma nova identidade, livre de seu passado criminoso, e a tentativa de Demolidor de se manter fiel aos seus valores de ex-polícia se mostraram conflitantes e carregadas de simbolismos. No terceiro capítulo, as ameaças de morte feitas por Demolidor a Frank deixaram claro que o conflito havia ultrapassado os limites das palavras. A violência verbal entre os dois cresceu em intensidade, chegando a um ponto onde as redes sociais se tornaram um campo de batalha público. A troca de ameaças demonstrou o quanto o ambiente digital pode alimentar e ampliar um conflito já existente, tornando-o algo mais complexo e perigoso. A situação também levantou questões sobre a responsabilidade das palavras em um espaço público, onde as consequências podem ser imediatas e graves. Esse episódio fez com que observássemos não apenas o comportamento de Demolidor e Frank, mas também o impacto das redes sociais no cotidiano de figuras públicas e comuns. Ao refletirmos sobre esses 3 capítulos, a história de Demolidor e Frank nos traz uma lição importante sobre os desafios enfrentados por aqueles que tentam mudar, mas são constantemente lembrados de seus passados. Como a sociedade lida com a reintegração de ex-criminosos ou de ex-policiais, que mesmo fora das instituições ainda se veem associados a elas. As redes sociais, ao mesmo tempo em que oferecem uma plataforma para que pessoas possam se expressar livremente, também amplificam as narrativas, tornando-as mais polarizadas e, muitas vezes, distorcidas. Como podemos promover a verdadeira reintegração e o perdão em um mundo que tende a rotular e julgar? O caso de Paulo Rogério da Costa Coutinho e Frank nos faz refletir sobre a complexa relação entre identidade e sociedade. Ambos, de maneiras diferentes, lutavam para redefinir quem eram, mas seus passados pareciam ser uma prisão difícil de escapar. Demolidor, como ex-polícia, buscava manter a imagem de defensor da lei, enquanto Frank tentava se libertar do rótulo de criminoso. Esse confronto não é apenas sobre suas figuras individuais, mas sobre o sistema que os rotula e os limita, e como as redes sociais desempenham um papel significativo nesse processo. O episódio também ressalta a responsabilidade que todos têm ao utilizar plataformas digitais, uma vez que palavras proferidas online podem ter repercussões imensuráveis no mundo real. O que começou como um simples desentendimento tornou-se uma guerra pública alimentada pela polarização das redes sociais. Ao olharmos para o futuro de Demolidor e Frank, vemos que as escolhas feitas, as palavras ditas e as imagens criadas em suas interações públicas
não apenas moldam suas trajetórias pessoais, mas também refletem os desafios que muitos enfrentam ao tentar se reinventar em uma sociedade que constantemente os observa e julga. Ambos continuam sendo produtos de suas histórias, mas as redes sociais lhes oferecem um campo onde podem tentar ou continuar sua luta pela identidade, pela redenção ou pela reintegração. No final, a história de Demolidor e Frank é uma lembrança das complexas dinâmicas entre o passado e o presente, entre a tentativa de mudar e a dificuldade de romper com aquilo que fomos. Agora que você conheceu a história de Paulo Rogério da Costa Coutinho, o Demolidor, e Frank, o ex-integrante do PCC, refletindo sobre as complexas questões de identidade, redenção e os desafios da reintegração social, queremos saber a sua opinião. O que você acha sobre o papel das redes sociais nesse processo de reconstrução de identidade? Será que as palavras, quando lançadas em público, têm o poder de destruir mais do que construir? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de curtir e seguir nosso conteúdo para continuar acompanhando histórias profundas que mexem com as questões mais importantes da sociedade contemporânea.